Bem-vindos ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação para além do óbvio, comigo, Ana Zapponi, Bianca Balaciano e Kelly Carvalho. Os episódios saem a cada 15 dias no Spotify e no YouTube, então siga a gente lá para sempre ter informações. No episódio de hoje, falaremos sobre os primeiros dias, as primeiras horas, os primeiros minutos. A estreia do bebê e da mãe, da pessoa que amamenta também, né? Porque essa estreia é conjunta, né? Ambos estão iniciando essa nova etapa, assim. E que parece uma estreia, mas na verdade, quando você conversa com as pessoas, parece que elas estão há 35 dias vivendo aquilo e às vezes o bebê tem 48 horas. Exatamente. Não, e importante também entender que esse é um tema que o pessoal pede pra gente falar sempre, querem saber, acho que tanto do lado de quem trabalha com isso, como do lado de quem tá ali vivendo os desafios de ter um bebê, né? Acho que é um timing que às vezes parece que assim, poxa, é uma grande sacanagem, né? Porque eu acho que é uma pessoa em recuperação de um parto, de um trabalho de parto, ou de uma cirurgia, muitas vezes, e lidando com os primeiros desafios de conhecer aquele recém-nascido, aquela, enfim, ausência de rotina, ausência de estrutura, e essas duas coisas precisam se encaixar em algum momento para poder amamentar. Eu vou até um pouco antes, assim, o que eu observo muito, né, sou enfermeira obstétrica, é que muitas famílias se preocupam muito em relação à via de parto, dia do nascimento. Então, assim, durante toda a gestação, foca muito em enxoval, arrumar o quarto, procurar uma equipe para os que desejam ter parto humanizado. E pouco se pensa e se fala sobre a amamentação. Uhum. Então, naquele momento que a criança nasce, vem o depois, né? Acaba aquele livro, vai para uma coleção, que é a amamentação, o processo. Adorei isso. Acaba o livro e vai para uma coleção, né? Porque o parto tem... Eu fazia metáfora do casamento. Que eu acho que os casais, ou famílias, tá, mas enfim, o casal geralmente fica planejando a festa do casamento. E o puxado mesmo é o depois. É como você mantém uma relação, como é que você constrói, exatamente, como é que você não deixa apagar. E sabe uma coisa que eu acho interessante pensar também, tanto para quem trabalha com isso quanto para a família, né? Eu acho que esse momento, assim, a coleção, adorei isso, ele é tão específico, né? E as orientações são muito diferentes, por exemplo, da orientação depois do primeiro mês, por exemplo. Uhum. Ou mesmo depois de 15 dias, né? Acho que eu penso... Sempre quando me perguntam assim, nossa, eu não quero uma consultoria de amamentação pré-natal, ou que vá na maternidade. Você acha que com quanto tempo eu tenho que ter uma consultora de amamentação? Eu falo... Entre 3 e 7 dias seria perfeito, né? Porque é muito específico. Acho que é um momento muito específico, assim. Onde a gente ainda está vivendo aquela fase que eu não tenho um bebê que sabe o que está fazendo, né? O bebê precisa passar por um processo. Quem está amamentando esse bebê, às vezes, é o primeiro bebê também que está amamentando. Sim. E o corpo dessa pessoa também está passando por uma série de transformações, né? E é muito rápido, assim. Não, tudo muito rápido, mas assim, eu acredito que ter esse tipo de informação antes mesmo da criança nascer faz uma grande diferença. Com certeza. Então, assim, a via de parto vai impactar consideravelmente a questão da amamentação. E o tipo de equipe que você escolhe ter ao seu lado vai impactar significativamente. Então, quem deseja ter um parto humanizado, que é a minha bolha, né? Muitos já acham que está subentendido que esses profissionais entendem sobre o processo fisiológico de amamentação. Então, eu falo, não adianta nada se ter uma equipe que está totalmente focada na fisiologia do nascimento e não compreende a fisiologia do bebê. E aí eu vejo dois extremismos, né? Tem a galera da cesárea eletiva, que não faz parto humanizado, acha tudo, né, uma balela, essa coisa de golden hour. E tem aqueles que acham que golden hour é pano-pele, é primeiro avaliar o bebê e depois de 40 minutos leva o bebê para a criança para tirar aquela fotinho e afasta. Ou até aqueles que insistem em fazer aquele bebê mamar num momento, num estágio que ele ainda nem tá entendendo o que aconteceu na vida dele. Ô, Ana, e no caso assim da cesárea,
Talvez a gente possa pensar na cesárea letiva, mas também na cesárea necessária, né? Qual que é o maior impacto? Você que, né, trabalha com isso, de nós três aqui, acho que a maior especialista é você quando a gente pensa em via de parto. Qual que é o maior impacto, assim, para essa amamentação? Então, acho que na primeira hora de vida. A grande discussão não é nem a via de parto na questão de vaginal ou cesariana. E sim, a cesariana intraparto e parto vaginal está numa categoria e a cesariana eletiva está em outra categoria. Porque eu brinco que o que vai diferenciar um bebê de 37 semanas e um bebê de 39, 40, 41 nascer, ele está pronto. Então, ele vai dar sinais que vai gerar toda uma cascata hormonal que vai promover o nascimento. Então, aí a gente já tem um grande dado, que é o bebê estar pronto para nascer. Então, a gente sabe que ele vai ter uma maturidade. Dependendo da idade estacional, ele vai ter uma reserva de gordura, que a gente fala que é a garantia dele de ter aquela glicose na corrente sanguínea. Então, isso tudo, um bebê que nasce de cesariana intraparto e um bebê que nasce de parto vaginal vai estar na mesma... já está numa largada diferente daquele de uma cesariana eletiva. A coisa do foguete, né? De sair Exatamente. no banho, assim, para a saída do foguete. Então, assim, um bebê que nasce de parto vaginal, ele vai ser colonizado pelas bactérias do períneo da mãe, que vão colonizar todo o trato gastrointestinal, que vai ter um grande impacto também para a vida inteira. E aí eu falo da importância da Golden Hour. Então, embora o bebê que nasça de cesariana não vai ser colonizado com as bactérias vaginais da mãe, ele precisa ser colonizado com as bactérias da pele. E sempre rola um papo, né? Que se é cesárea, não dá para fazer contato pele a pele, não, né? Super dá, deve. Então, assim, tanto é que a Organização Mundial da Saúde tem como meta, até 2030, 70% da população dos bebezinhos terem garantidos a sua Golden Hour. E olha que contrassenso. 2/3 dos partos são feitos com profissionais qualificados. E apenas 46% são colocados para mamar em contato pele a pele na Golden Hour. Até 2000 e quanto? Falta 30%? 2030. No Brasil, 70%. 70% querem que o mundo inteiro, 60% desses bebês sejam colocados na Golden Hour. E atualmente 48%? 46%. 46%. Uma determinada instituição que eu tive oportunidade de acompanhar, e eu imagino que isso se multiplique aí em todas elas, não só no Brasil, acho que no mundo, né? A presença de uma profissional dedicada à amamentação, né? Ou dedicada a esse manejo inicial dentro da sala de parto, é o que mais fazia realmente a diferença em relação à Golden Hour. Porque na ausência dessa profissional, muitas vezes os outros que estão presentes, né, e aí especificamente o profissional que está dedicado à questão do parto e o outro que está dedicado à questão do bebê, da saúde do bebê e tal, no momento em que nasce esse bebê, cada um está deslocado para as suas funções, né? E a coisa da amamentação em si, ou do contato pele a pele, do colo e tal, fica para segundo plano. Fica parecendo uma coisa supérflua, né? Tipo assim, se tudo der certo, a gente coloca no colo, e tal. Mas, assim, a presença de alguém que possa pensar nisso, garantir, indicar e lembrar a todos, olha, agora é a hora disso aqui. De juntar os dois, eu acho né? que é o que faz muita diferença, né? Para mim, o pediatra e a enfermeira obstétrica são os profissionais que deveriam ter como ética profissional assegurar a amamentação na primeira hora de vida. Porque não é algo que é romantizado, assim. Não é tipo, ai, que bonitinho. Não, tem fundamentação. É o que a gente estava falando, né? A amamentação é ciência, tem um porquê. A OMS não ia colocar isso como uma meta... 70% dos bebês ficarem em contato pele a pele na Golden Hour. Né? Exatamente, porque é lindo. É porque, de fato, evita a morte. Então, só para vocês terem uma ideia, bebês que são amamentados e têm a Golden Hour garantida têm 22% menos risco de morrer. Gente, é muito, né? E os que são amamentados entre 3 horas e 24 horas, aumenta o risco em 41%. Quase dobra. Então, assim... Não é firula, não é, sabe, videozinho do YouTube que você vê de parto humanizado. E é muito importante as pessoas saberem que é independente da via de parto. Porque parece que se vai ter parto vaginal, eu vou ter a Golden Hour garantida. Se for cesariana, depende da equipe. Assim, não sei, né, vai ser cesárea, tem que ver com o pediatra. Então, na minha realidade, que eu trabalho muito com alguns profissionais de longa data, que eu já tenho uma relação de vínculo e dá o match, né? O pediatra, a gente já tem a mesma forma de atuação. Mas quando eu acabo
entrando em equipes que o pediatra tem uma visão diferenciada sobre como essa condução pós-nascimento, fica uma situação muito delicada, né? Então, as orientações que eu dou muito fortemente estão... Já conversou com o pediatra? Como que vai ser depois e o pessoal, que nasce? da mesma forma que as pessoas gravidez, não entendem... né? Ainda na gestação. Da mesma forma que eu acho que as famílias não entendem por que é interessante estar com uma consultora de amamentação no pré-natal, eles também não entendem por que fazer a consulta pediátrica no pré-natal, né? Às vezes eu sugiro isso e eles perguntam, mas o pediatra não é para o bebê? Quando o bebê nascer? Eu falo, mas vem cá, você vai discutir... Antes, todas essas questões, né? Ou no plano de parto, no plano de pós-parto, isso precisa estar garantido com o profissional que vai estar lá junto, né? E as pessoas não dão importância para isso também, não. E pensar que isso é um puta privilégio de quem pode ter equipe, né? Porque sim, fora de sim. equipe, você não tem como conhecer ou não é padronizado, na verdade. Acho que é isso, né? Não tem uma padronização do que vai fazer no pós-parto. Deveria, porque a gente já tem, como a Ana falou, né? Todo o passo a passo pro contato pele a pele. A gente tem isso desde... Gente, não é de hoje, inclusive, né? Quando a gente pensa, especialmente nos 10 passos ali do Hospital Amigo da Criança. Mas não tem uma padronização. Então, as famílias que não têm como contratar uma equipe também ficam, não sei se vai dar, não sei se vai rolar, não sei como vai ser. Se vão apresentar esse plano e vão ser respeitadas. Exatamente, sabem, né? Na minha consulta pré-natal, esse é um ponto que eu falo bastante, assim, né? Eu falo, olha, independente da sua via de parto, esse é um direito seu e do seu bebê. O bebê, teoricamente, só não fica com você se você não estiver bem ou se o bebê não estiver bem. Se a gente precisar de alguma... E ainda assim, tem situações que a própria intervenção pode ser feita com o bebê no colo, né? Mesmo quando o bebê não tá... Sim, 100% ali, mas sei lá, teve um desconforto, alguma coisa ali, ainda assim dá pra fazer, pelo menos o que eu vejo de algumas pediatras, é fazer as intervenções no colo. No colo. E você tá munida dessas informações antes do evento, no que acontece, você não é pega. Porque imagina, você acabou de ter o seu filho. Sim. Então, o AMBU, né, que é aquele suporte ventilatório para bebês que às vezes só precisa essa ajuda, né, para iniciar. Dá uma ambusadinha, pronto. Mas imagina, você acabou de ter bebê e aparece ali... Não, é horrível. Horrível. Então, eu brinco que, assim, parto é como se a gente saísse de Portugal em 1500 e estivesse indo para as Américas. Quem é capitã do barco é a parturiente, né? É a pessoa que está gestando... No mundo ideal, a gente quer que essa travessia seja o quê? Maravilhosa, com bastante vento, né? O mar flat, ótimo. A função é você ter uma tripulação que, se cair um maremoto, ondas de 10 metros, você olha para o lado e você confia naquela equipe. E para você confiar naquela equipe, você precisa conhecer aquela equipe. E isso é fundamental, justamente para quando algo sair do planejado, da expectativa que a gente acaba idealizando, mesmo não querendo idealizar nada... você se senta segura. Então, quando você pergunta da via de parto, é isso. Para quem está ali tendo todo um trabalho durante a gestação para ter um parto vaginal, se precisa fazer uma cesariana intraparto, ótimo, beleza. Mas eu sei que a Golden Hour vai ser respeitada. Alguma coisa aconteceu, seja por condição materna ou fetal, que precisou ter essa intervenção. E o grande desafio é justamente entender como que é essa assistência dentro dessas equipes humanizadas, porque eu estou falando da minha realidade, né? Que é uma bolha. Sim. Porque muitas vezes é isso, a criança mal nasceu. Então, o que acontece? No primeiro momento, pós-nascimento, essa criança ou vai chorar, porque não necessariamente toda criança chora, mas ela está ali ainda entendendo o que está acontecendo. Não é nesse momento que ela vai querer ao peito, procurar ao peito. Então, eu brinco, o preparo do seio nas mulheres que não têm fatores de risco na gestação é hormonal. Então, vai escurecer. Por que a pele fica escura, né? A areola. Eu brinco que a visão do bebê é muito rudimentar. Então, é preto no branco. Então, eu falo, o olfato é muito apurado. Então, vira tipo um tiro ao alvo. Aqui tá o alvo. E com o cheirinho, ele vai começar a fazer o que a gente chama de crawling, né? Vai começar a procurar o peito. Isso não vai ser nos primeiros 10 minutos. Então, me gera uma agonia também as equipes que a criança mal nasceu e para meio que dar o check. Que, a sua equipe humanizada. Total. A criança mal nasceu, a criança tá chorando lá e... Total. A mulher ainda nem, assim, aterrizou, ainda tá no processamento de dados, no download do que acabou de acontecer. Tipo, aquele bebê nasceu, nossa, meu filho. Então, os primeiros 15 minutos, eu brinco assim, a função do profissional, se está tudo bem, é
colocar a mãozinha atrás e só observar. Permitir que ela tenha esse momento de aproximação. Isso é golden hour. É o contato pele a pele. A pele da pessoa que acabou de ter o bebê está numa temperatura muito semelhante à intrauterina. Esse bebê precisa ter esse corpo aquecido. Então, por isso que a gente desliga o ar-condicionado da sala de parto, para respeitar o volume que é passado no cordão umbilical. Se a gente fazer uma analogia com um adulto, é quase 500 ml que ele ainda tem de transição do sangue da placenta. Então, imagina, enquanto esse bebê tem essa expansão pulmonar, que nunca respirou pelas vias aéreas superiores, agora começa a ter essa adaptação, ele ainda está tendo esse suporte. Não é nesse momento que ele vai querer mamar. E eu acho que o que eu vejo acontecendo é que é isso, né? A gente sai de um lugar, acho que em quase tudo, quando a gente fala das questões de amamentação, mas você sai do lugar onde ninguém faz contato pele a pele, ninguém amamenta na primeira hora de vida, para agora 100% dos bebês têm que mamar na primeira hora de vida, né? E muito por conta disso mesmo. Você tem que ir lá dar o check que ele mamou na primeira hora de vida. E isso muitas vezes também é violento com o bebê, violento com quem acabou de ter o bebê, né? Não dá tempo. Eu acho que é importante a gente dizer, especialmente para quem tem um bebê ou tá grávida, né? Especialmente para quem tá esperando um bebê, que nem todo bebê vai mamar nessa primeira hora de vida, que tem bebê que não mama nessa primeira hora de vida, tem bebê que fica com o olhão aberto lá, mas não mama, e que tá tudo bem. E que a gente pode esperar também o bebê dar sinal. Eu sempre falo, quando eu faço a consulta pré-natal, que é importante que o bebê e quem vai amamentar esse bebê, quem pariu esse bebê, a mãe desse bebê, tenham a possibilidade de... E só vai ter a possibilidade de se ele for pro colo. Se ele não estiver no colo, se estiver num berço aquecido, sem necessidade, se ele estiver afastado, ele não vai ter a possibilidade. Mas esteja preparado, inclusive, para o seu bebê não mamar na primeira hora de vida. E esteja também preparado para o teu bebê, se precisar de suporte, não ter a golden hour. Exato. Né? Exato. Porque muitos pacientes falam assim, nossa, mas eu não tive a golden hour. Mas você não teve a golden hour porque era situação de vida ou morte. Então, assim, Vocês percebem, gente, que assim... Eu percebo, às vezes, que quando eu tenho pessoas que não tiveram ou a amamentação na primeira hora de vida, por qualquer motivo, assim, mas por um motivo real, assim, né? Que depois, em muitas pessoas, isso vira uma marca. Então, assim, a dificuldade da amamentação é porque o bebê não mamou na primeira hora de vida. Eu acho que as pessoas têm uma necessidade de colocar rótulos nas coisas, assim, sabe? Como é que eu posso dizer? De transformar tudo realmente em uma regra, um protocolo. Porque, assim, é claro que a gente lê num artigo, a gente lê numa publicação, a gente lê num estudo que estar em contato pele a pele na primeira hora de vida pode diminuir chances de um monte de coisa arriscada. Amamentar na primeira hora de vida, idem, né? E tudo mais. Agora, assim... E de transformar isso numa obrigatoriedade, porque às vezes é isso, às vezes foi pro peito, mas não foi dentro dos primeiros minutos, não foi dentro da primeira hora, porque não... Enfim, porque foi impossível e tudo mais. Isso não quer dizer necessariamente que está tudo arruinado, mas as pessoas interpretam, eu acho, de uma forma muito muito cartesiana, muito objetiva, entendeu? Assim, e na verdade eu acho que uma publicação, um artigo, um protocolo, o que quer dizer, o que quer demonstrar é que assim, olha, é importante que todo mundo tenha essa oportunidade, que não se tire essa oportunidade das pessoas, né? Sobre a questão da equipe, eu acho que eu tinha feito essa colocação, porque eu acho que ao mesmo tempo que a equipe pode favorecer, a gente vê muitas vezes também equipes que desfavorecem que esse encontro aconteça, né? Quantas fotos você não vê, às vezes, de enfermeira, pediatra, obstetra, doula, às vezes também, carregando o bebê, fazendo um monte de coisas e não permitindo, na verdade, aquele simples encontro que acontece ali também, eu acho que são alguns impactos que pode gerar. Um na minha visão, é a questão de equipe. Então, assim, se a perda dessa golden hour foi por conta da equipe que ou não quer, ou não entende, ou acha firula, bobeira, isso ainda existe. Ou quando é uma questão de conduta médica. O bebê nasceu com um apigar, que é a pontuação que a gente dá no primeiro e no 5º minuto de vida, onde ele realmente precisa de um tipo de suporte que não é possível ficar uma hora em contato pele a pele. Há uma confusão no puerpério, porque, né? O que é o puerpério? É uma confusão, uma montanha-russa de hormônios, de compreender o que não foi possível ter essa golden hour garantida.
Então, o que eu pego na consulta de pós-parto, na consultoria de amamentação, em equipes que geralmente eu não estava no parto, às vezes é uma sensação de culpa dessa mulher, de tipo, nossa, tive essa equipe e não me senti respeitada, porque durante a gestação inteira falava que fazia parto humanizado e depois entende que não teve essa humanização. Uma demora de compreensão e de aceitação do evento que ali surgiu, que foi impossibilitado, a Golden Hour. E aí muda, sabe? A compreensão delas é bem diferente. É diferente, por exemplo, você está com uma equipe aquela analogia que eu fiz do barco, que entende que aquela Golden Hour não foi possível por conta de alguma situação do bebê, de uma sensação meio de traição. Tipo, foi me tirado essa possibilidade, embora eu tenha dito que era esse meu desejo. Então, eu acho que o preparo tem que vir já desde a gestação. Uma consultoria de amamentação no pré-natal vai também dar essa luz, assim, da importância da Golden Hour. Porque ou as pessoas falam Golden Hour contato pele a pele, ou as pessoas falam que Golden Hour é a amamentação. E não é. O que seria a Golden Hour? É o contato pele a pele, é o acompanhamento tardio do cordão e a amamentação. Dependendo da idade gestacional, de como que foi o processo de trabalho de parto, quanto tempo dura esse trabalho de parto, se teve algum tipo de emergência durante esse trabalho de parto, né? Uma hemorragia pós-parto, o bebê não nasceu. Tem N fatores, para além da via de parto, que vai influenciar essa primeira hora de vida do bebê. O contato pele a pele, dependendo do que acontecer, mesmo assim, o bebê vai ficar em contato pele a pele. E esse bebê pode não mamar na primeira hora de vida. Até porque a maioria dos bebês só irão desejar procurar o seio depois de meia hora de nascido. Então, o que é muito comum por conta de instituição hospitalar? Por volta de 40 minutos, 45, já estão querendo liberar a sala para a próxima. Não deu nem uma hora. E a gente tem que lembrar também daqueles cenários em que o próprio o susto ou a rapidez do parto faz com que a pessoa não queira imediatamente pegar aquele bebê. Porque, por mais que seja menos frequente do que o outro cenário, né? Geralmente a pessoa quer e é impedida. A gente vai ter aquelas pessoas também que estão tão... em choque mesmo, né? Chocadas com aquela situação, assustadas, que podem, naquele primeiro momento... Peraí, não é aqui que eu quero colocar meu bebê no peito, não é aqui, eu preciso de mais Ela um pouco de precisa de um suporte. tempo. Na verdade, todas precisam desse tempo. E poucas têm essa possibilidade. Então, por exemplo, uma mulher que opta, né, ali durante o trabalho de parto, ter um parto de 4, é muito comum quando sai o bebê e alguém entrega o bebê ali, né, entre as pernas, o bebê ficar na cama ou no chão, no colchão, e a mulher fica ali olhando. E o meu desafio, por eu trabalhar com equipes humanizadas, é essa compreensão do que é a humanização da assistência nesse cenário já de bolha, né? Que não é tipo assim, pega teu filho, vamos deitar, vamos já virar de barriga pra cima, vamos de contato para... Gente, é fisiológico, ela tá ali, é isso que eu falo, tá aterrando, né? Nossa, pari essa criança. Não é nesse momento. Não é automático, não né? é automático. Esse processo vai se dar durante essa 1 hora de vida, que cabe tanto à instituição quanto à equipe possibilitar essa aproximação do bebê com a pessoa que pariu durante a primeira hora de vida, desnuda, pele, no tempo dela. Ela vai pegar aquela criança no momento que ela quiser, levar o seio no momento que ela quiser, porque ela vai entender. Pensa que a pessoa que acabou de parir, ela ainda tá tipo assim, quê? Como que pega isso daqui? Nunca peguei um bebê. Se já chega nos primeiros 10 minutos de vida, um outro profissional, não, é assim que pega, ó, segura, ó, repara aqui, ó, a cabeça, segura essa cabeça. Você já começa de uma forma, às vezes, na melhor intenção da equipe, tá? Eu não tô falando que o profissional tá achando que tá super ajudando. Mas você já tá, talvez, colocando, dependendo da psique dessa parturiente, agora puérpera, uma incapacidade de compreensão do que aquele bebê necessita e deseja. E eu acho que é engraçado vocês falarem disso, porque na consulta pré-natal, quando é com equipe, quando a pessoa tem uma equipe, é uma equipe que eu conheço, a pessoa sempre fala, mas vai ter alguém lá na primeira hora de vida para me ensinar a pega correta, né? Vai ter alguém lá, né? E de verdade, eu não sei se é o momento pra gente se preocupar com pega correta. Não é o momento. Não sei se é o momento da gente ficar fazendo 1000 testes, né?
assim, gente, as coisas chegam pra gente, assim, né? Alunas nossas, às vezes, vêm perguntar pra gente: é pra testar a sucção do bebê na sala de parto usando o dedo enluvado? É pra fazer teste da linguinha? Gente, tira a mão do bebê. Ele acabou de nascer. Tira a mão do bebê na sala de parto. Se há alguém que vai botar a mão no bebê, vai ser quem pariu esse bebê, se ela quiser, porque é isso, tem pessoas que né, como a Ana falou, eu já vi vídeos, né, que a pessoa tem uma tremedeira, assim, pós-parto, que ela não consegue tocar. E o pediatra, depois de um tempo, para fazer os primeiros, né, depois da primeira hora, para fazer acho que vale a pena falar também, né, do papel das doulas, que tem sido muito presentes e eficazes nesse momento. Acho que não é à toa também que muitas doulas também estão procurando algum tipo de formação em amamentação, né? Porque, na verdade, elas acabam sendo alguém que ali vai conseguir, junto com o pediatra, né? Garantir essas primeiras oportunidades. Sim. Então, eu acho interessante também isso daí. E tem trabalhos, Bianca, científicos dizendo que só a presença da doula já aumenta muito a chance desse bebê ser amamentado. Só ter uma doula ali, né? E é claro que... eu acho que inclusive é importante a gente falar isso, né? Porque eu acho que existe o trabalho da doula e existe o trabalho da consultora de amamentação. Sim, porque às vezes a gente parte muito do pressuposto que, porque é enfermeira, você já sabe a amamentação. Porque você é doula, você já sabe a amamentação. Você é pediatra e você já sabe a amamentação. E, na verdade, isso não é verdade, né? Muitas de nós aqui, a gente já deu aula em cursos de doula, não é uma formação aprofundada, né? Das questões envolvidas de amamentação. E tá tudo bem, a doula pode ser consultora de amamentação. Sim, claro. Mas é isso, né? Tanto é que os cursos, tudo que a gente faz, geralmente, quem tem uma procura enorme das consultoras, né? Das doulas. Das doulas, né? Mas, gente, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, né? Passado esse primeiro cenário de sala de parto, que, daria 2 horas de conversa quando a gente pensa, né? Então, às vezes, tem que tomar uma ocitocina, aí tem a contração uterina depois, aí tem, sei lá, né? As milhões de coisas que podem acontecer. Quando esse bebê vai para o quarto, né? Na maternidade, ou mesmo quando é um parto domiciliar, que, né? A equipe foi embora, ficou lá, mas eu acho que especialmente em hospital, assim. O que vocês acham que mais pega? Pensando nas primeiras 48 horas de vida desse bebê, que é o tempo, geralmente, que esse bebê vai ficar no hospital. O que vocês acham? Eu vou falar para vocês o que mais pega para mim, que inclusive, quando eu tenho a sorte de conseguir fazer um atendimento pré-natal, porque a gente sabe desse gargalo, né? É uma coisa que, inclusive, eu falo e coloco lá nas minhas recomendações. É assim, tomar cuidado com a questão do bebê passando de colo em colo, especialmente naquela coisa do charutinho, tá? Isso porque eu penso que do ponto de vista da amamentação, do estabelecimento da amamentação e do vínculo também, às vezes eu vejo um excesso de visitas, um excesso de pessoas, de atenção em cima desse bebê e de disputa de atenção em cima desse bebê. Não vou nem entrar no mérito do quanto a puérpera fica de lado e tudo mais, mas assim, esse bebê acaba passando de colo em colo, de visita em visita, muitas vezes amarrado naquela mantinha, naquele charutinho, sendo ninado, sendo balançado, ele vai acabar muito mais tempo distante da mãe do que ele deveria, sabe? Assim, e é uma coisa que você não se dá conta muitas vezes. Muitas vezes as pessoas estão felizes porque, poxa, tem alguém olhando, tem alguém cuidando, ele tá quietinho, né? Mas ao mesmo... E não se dá conta de que tá afastado do bebê um tempão. Então, quando a pessoa vai ver, ela passou 6 horas, sei lá, 4 horas, 6 horas sem trazer nenhuma oportunidade para um bebê. E o bebê, dependendo do bebê, se ele tá bem aconchegado, se ele tá bem amarradinho, ele pode perder, de fato, os primeiros sinais de fome. Ainda mais nessas primeiras horas. Então, assim, você acaba... E aí, claro, depois de madrugada, todo mundo vai embora, né? Você vai ter um bebê que vai estar desesperado, então ele vai ter um comportamento totalmente diferente. A pessoa tá super, hiper cansada. Começa aquele looping. Não, vamos dar um copinho, vamos dar um pouquinho para ele acalmar. Vai teste de glicemia. Para além também, que eu percebo muito, é a mudança de orientação de acordo com o plantão. Puxa. Então, Essa, assim, pra mim é campeã, eu acho que o tempo campeão. de internação abençoadas são aquelas que têm alta em 24 horas. Porque o que acontece? Além das visitas, tem o entra e sai. Entra a pessoa para verificar o lixo, a outra pessoa pegar o lixo. Aí tem outra para dar o almoço, outra para tirar o prato do almoço. Aí alguém para pesar
o bebê 3 horas da manhã. Para pesar o bebê, outro para ferir os sinais vitais. Aí o retorno do obstetra, o retorno do pediatra, visita, e aí vem a técnica do berçário, vai oferecer se quer dar o banho, aí vai oferecer se quer fazer o pé e mão. Então, assim, tem um entra e sai. Como fazer pé e mão? Isso é no hospital particular. Gente, peraí, tem que isso, dia pra tem fazer pé e mão? tem isso. Fazer a unha? Fazer a unha, maquiagem, tem essa. tem a isso. foto do bebê também. Tem a foto do bebê. E chega uma profissional, fala que tem que primeiro tem que trocar a fralda para depois amamentar, e tem que fazer a massagem no peito para depois amamentar, e a criança não pode dormir sem alguém estar olhando. Aí você tem, é isso. Aí passa o plantão, não é assim, tá? 15 minutos cada peito? Primeiro tem que esvaziar o peito. Vamos ver se a pega tá correta. A pega tá uma porcaria, mas tá com a boca de peixinho, tá com o lábio, então tá Vamos ver maravilhoso. se tem leite. Fazer expressão de colostro. E você não tem leite. E teu mamilo é plano, teu mamilo é invertido. Então, já pega o bico de silicone. Então, eu acho que essas orientações desencontradas com excesso de entra e sai atrapalha demais eu brinco que é reconhecimento, né? Porque quando você tá gestando, você conhece, né? Aquele bebezinho. E você tá reconhecendo, se reaproximando. Então, muitas vezes elas saem... E além da questão, dependendo da idade gestacional, eu brinco que na maternidade, aquele bebê... ele é tão quietinho, ele é tão anjinho. Ele é tão bonzinho. E aí... No 3º, 4º dia, vira um gremlin, tipo, meu Deus. Eu acho que junto com a coisa das visitas, tem gente que já tem o parto com 1000 pessoas, tem a festa, olhando, tem vendo. Uma transmissão. Tem uma transmissão e tal. Sim. Junto com as informações desencontradas dos próprios profissionais, né? Dá um peito, dá 2, acorda, não acorda, 15 minutos, meia hora, tira leite, não tira leite, bico de silicone, não usa bico, ocitocina, não usa ocitocina e tal. Tem o fato também das pessoas não saberem o que é um bebê, eu acho, né? Então, uma coisa que eu bato muito na tecla na consulta pré-natal é quem é um bebê no primeiro dia de vida? Quem é um bebê no 2º dia de vida? Quem é o bebê no 3º dia de vida? O que eu observo muito é uma angústia no primeiro dia, porque ele não acorda. Ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. Então, às vezes, pacientes que passam com a gente no pré-natal, o bebê nasceu, manda um WhatsApp, olha, eu tô desesperada porque ele nasceu às 9 da manhã, às vezes é 3 horas da tarde, e ele simplesmente não acorda para mamar. E eu sempre brinco, será que eu falo ou não falo, né? Tipo, a gente já falou na consulta pré-natal, porque no dia seguinte é socorro, pelo amor de Deus, ele não dormiu a noite inteira e tá no peito. Então, acho que a falta de conhecimento do que é um bebê e de comportamento do bebê, né? E muitos hospitais ainda, a fórmula, ela é oferecida sem critério, quando o único critério é ou dorme muito ou dorme pouco. Dormir muito ou dormir pouco não é critério para o uso de complemento, para o uso de fórmula, né? Nem dormir muito não deveria ser. E ainda é. E às vezes a pessoa nem pediu nem nada, mas tipo deixa eu levar ele, botar um pouquinho de forma pra você dormir. Você tá muito cansada, né? Não é... E de novo, né? A pessoa não sabe, ela fala, bom, alguém veio aqui, disse que... Alguém falou isso, então deve ser e vamos algo combinar esperado, que tem que chegar normal. muito preparada e empoderada, sei lá, né? Pra recusar isso. Porque no momento de... Às vezes a pessoa passou, sei lá, 24 horas no trabalho de parto, ou ela tá hiper cansada da cirurgia, sem mobilidade, com dor, e alguém te oferece uma solução que parece maravilhosa, né? Porque aí você não vai conseguir pensar em tudo que implica esse também convite, né? Quando é um primeiro filho, né? Porque vamos parar pra pensar. Se a gente já tá citando as informações encontradas da própria instituição hospitalar, se teve ou não teve essa golden hour, entra e sai de visita. Nesse entra e sai de visita tem um entra e sai de pitaco. Nossa Senhora. A chupeta, nananã. Exato. E com um mix de informação. Então, como que sai essa pessoa ali com o bebê no colo, saiu da porta da maternidade, toma que o filho é teu, vai para o teu mundinho, para tua casa. Então, geralmente, é aí que talvez venha a ideia, vou procurar uma consulta de amamentação, porque alguém falou, quando todo esse percurso já poderia ter sido, assim, sanado, tá mais munida de informação, se já tivesse tido esse suporte antes, né? Ô, Ana, e tem uma coisa que eu acho que é interessante, eu não sei se vocês vivem isso aqui no Rio, que é, às vezes, o ciúme da equipe quando vai uma consultora de fora. Sim. Atender no hospital, né? A gente sabe que tem... Eu vou bater muito na tecla da regulamentação da profissão. Eu acho que mais do que nunca a gente está no momento agora que eu acho que a gente precisava de um órgão, inclusive, para denunciar
coisas que são feitas de maneira, né, sem conflito, com conflito de interesse, sem evidência, com risco, né? Com NBK, sem evidência científica, evitando protocolo que não existe, vendendo esses protocolos como sendo protocolos que realmente funcionem na internet e tal. Eu vou bater na tecla. O hospital realmente ele precisa se preocupar com quem entra lá dentro, porque, querendo ou não, aquele bebê tá sob responsabilidade, né? Aquele bebê, aquela pessoa que teve o bebê também sob responsabilidade do hospital, mas muitas vezes nós entramos nesse cenário porque ninguém naquele hospital tá dando conta de ajudar aquela pessoa na amamentação, né? Hoje eu já vejo uma coisa mudando, assim, né? Particularmente em São Paulo, eu acho que a gente já tem profissionais dentro das maternidades, que a gente tem muitas alunas, né, Bianca, que direto a Vânia chega, né, para ser pediatra de sala de parto. Em outros estados também. E a pessoa fala, nossa, Vânia, eu fui sua aluna e tal, tô aqui agora. Mas assim, eu acho que é importante a gente ressaltar também que geralmente é assim, um profissional que se apaixona pelo tema, buscou por iniciativa própria uma formação. Exatamente. Não foi oferecido pelo hospital. O hospital não fez uma formação. Um treinamento. Quando faz um treinamento, é um treinamento raso, né? Eu acho foi aquilo que eu te falei, bate na tecla do... Quando tiver o plantão dessa pessoa, ela vai poder estar assessorando. Por exemplo, eu trabalhei na maternidade que hoje eu vou, eu cheguei a trabalhar nessa maternidade. Você é enfermeira responsável por 4 andares. Por mais que eu seja IBCLC, como que eu vou orientar a amamentação para cada mesmo andar? No SUS, a gente tem inúmeras iniciativas, assim, né, de grupos, de profissionais e tudo mais, mas assim, que enfrentam essas mesmas dificuldades e outras adicionais, tipo falta de verba, diminuição de pessoal, e que inviabilizam. Às vezes a pessoa está fazendo um projeto maravilhoso, lindo, e no meio da implementação muda a OS. Exatamente. Muda a chefia. Muda a chefia, foi por água abaixo, então, assim, que saiu muitas fora. vezes esse profissional vai entender de amamentação por iniciativa própria. Isso. E que vai ainda ter que casar com a questão do plantão. E muitas vezes, assim, talvez até tenha sido a minha realidade, né? Chega uma hora que isso é tão cansativo do ponto de vista individual, assim mesmo, assim, você fica dando murro em ponta de faca, assim, você passa a ser a pessoa chata. Ai, lá vem ela para falar de amamentação de novo. Ai, lá vem ela questionar esse copinho de leite que está sendo dado pro bebê. E assim, vira uma coisa... E na minha vida, né, eu que trabalhei em hospital há muito tempo, chega uma hora que você começa a olhar a vida lá fora... Com mais interesse. Putz, eu tô trabalhando com uma equipe que, nossa, tá sendo tão bacana que eu tô fazendo um grupo de amamentação. Né? Chega uma hora que cansa. E assim, gente, pra mim, talvez a coisa mais grave é uma maternidade não capacitar as pessoas que trabalham no alojamento conjunto e na sala de parto com a amamentação. Eu acho assim... E de novo, a gente não tá aqui pensando em coisas... graves, eu não tô pensando aqui em diagnóstico de língua presa, em bebês com fissura palatina, em que a gente tá pensando... o beabá, o arroz com feijão. Arroz com feijão. E atualização frequente, que também é isso, sai uma OS, entra outra OS. Então, essa equipe tem que estar constantemente sendo atualizada. Sendo treinada, no alojamento conjunto e... adjacências. E no centro obstétrico. Porque assim, quantas vezes já ouvi de outros médicos assim, não tá liberando minha paciente, não vou conseguir operar agora, porque tá com essa palha... Foi assim mesmo. Essa palhaçada agora de Golden Hour. Trabalho aqui há 40 anos e eu nunca fiz isso e todos os bebês estão ótimos. E por outro lado... Ótimo pra quem, meu amor? E por outro lado, é engraçado, porque a gente tá falando do feijão com arroz, e feijão com arroz é Golden Hour. Feijão com arroz é manter contato pele a pele. Feijão com arroz é manter alojamento conjunto. Feijão com arroz é alguém entrar lá. E isso, se a gente olhar qualquer protocolo diz: todas as pessoas que têm um bebê deveriam ter pelo menos uma das suas amamentações nesse período de 48 horas de vida observada. O que as pessoas fazem? Entram na porta assim ótimo. E fala: boca de peixinho, tá mamando, né? Ótimo. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Isso não é amamentação, né? Para além da gente olhar para o feijão com arroz, e eu acho... A gente está falando disso agora, né? No intervalo aqui, nós três, que a gente acha que a gente está olhando cada vez mais para quanto o feijão com arroz está sendo deixado de lado. E a gente partiu para o lado que, assim, só pode ser algo muito grave o problema de amamentação desse bebê. Então, pensando nessas primeiras horas de vida, hoje eu tenho recebido crianças fazendo frenotomia na sala de parto, fazendo frenotomia sem analgesia. Meu Deus. Operando ainda dentro do hospital. E, assim, vou fazer uma
uma confissão para vocês aqui, né? Teoricamente, um bebê que tem a língua presa, o freio de língua alterado, teoricamente ele deveria fazer a intervenção o mais cedo possível. Teoricamente. Mas o mais cedo possível não é na sala de parto, para começar. O mais cedo possível não é na sala de parto, o mais cedo possível não é na sala de parto, porque é isso. A gente deixa de dar banho, a gente deixa de pingar, sei lá, colírio, sei lá o quê, pesar o bebê. Cortar o cordão, mas tudo bem fazer uma frenotomia precoce na sala de parto. Tipo, gente, né? A gente, teoricamente, seria interessante que esse bebê, quando ele tem um freio alterado, tivesse uma intervenção precoce, mas precisa primeiro fazer uma boa avaliação, e isso não está acontecendo, infelizmente. Hoje se faz frenotomia, inclusive, em muito bebê que não precisa. Hoje eu acho que, inclusive, a gente talvez esteja fazendo mais frenotomia em bebê que não precisa do que trabalhar com amamentação, arroz com feijão. E, geralmente, equipes que trabalham em hospital, a grande maioria, claro que deve ter, né, não é capacitada para fazer uma frenotomia da maneira adequada, né? Frenotomia não é pique. E aí você faz um procedimento que é mal feito. Esse bebê chega depois, ele já está começando a aprender a mamar, então ele tem dificuldades, que são dificuldades, inclusive do processo, né? Inclusive eu faço até uma discussão aqui, né, pra gente parar de chamar isso de disfunção oral, né, gente? As primeiras 48 horas de vida a gente não pode chamar de disfunção oral, porque eu tenho um bebê tá aprendendo imaturo. E uma pessoa também que está aprendendo a função ali da amamentação. E aí a gente fazendo milhares de intervenções, né? Sucção não nutritiva, bota dedo na boca do bebê, estimula e faz frenotomia e faz exercício na frenotomia. O bebê tem 48 horas de vida. E muitas vezes, o que funcionaria ali é posicionamento, paciência, manejo da amamentação e a coisa mais poderosa do nosso trabalho, que na minha opinião é o aconselhamento. Para mim não tem nada mais poderoso que o aconselhamento, né? Do que ter paciência. A gente precisa de paciência. Mas eu acho que é aquilo que a gente conversa muito da era do imediatismo, né? Nossa, sentiu desconforto aqui, eu tenho que resolver isso agora. Então faz uma frenotomia, sei lá, faz 12 sessões de laser. E pra quem fala, não, tá tudo bem, é só uma questão de tempo e de adaptação. Ih, não soube diagnosticar. Exatamente. Não soube diagnosticar. E acho que você fala, aí a gente fala de posicionamento, a gente fala sobre acolhimento e tudo mais, e a pessoa tá num ambiente estranho, né? Numa cama que não é a sua, num sofá que não é adequado, ou muitas vezes dentro de enfermaria. Então, quer dizer, compartilhando esse espaço com muitas outras pessoas, com muitos outros barulhos e visitas, enfim, assim, esse começo, ele é bem desafiador, né? Eu acho que sempre que a gente fala nisso, eu volto pro mesmo pensamento, né? Eu acho que é uma pena que as pessoas não entendam, ou que, não sei se é a gente que falha ou se é a sociedade que falha de modo geral, em entender que é necessário uma preparação prévia para este momento. Porque quando chega na hora e realmente tudo é desfavorável, e de fato, assim, eu penso, poxa, o pós-parto, ele é muito desfavorável para o início da amamentação. Como é que pode essas duas coisas acontecerem juntas, sabe? Assim, por que é tão desfavorável? Aí qualquer solução rápida e imediata fica parecendo o último pacote, o último biscoitinho do pacote, né? E para aquelas mulheres que na gestação têm fatores de risco que possam vir a impactar na amamentação, são também desconsiderados, porque nem sabe ninguém falou, e também pleno desconhecimento dos outros profissionais. E aí você, não, é livre demanda, é isso aí, teu filho vai ganhar peso, é assim mesmo. Ah, tá amamentando, boquinha de peixinho, tá ótimo. E tá horrível essa pega, já tem um fator, né, uma comorbidade que vai impactar. Essa mulher chega em casa, o bebê perde peso, volta, aquela insegurança é escalonada na e aí a fórmula potência. Entra como a solução, né? Assim, olha, toma aqui que eu tenho a solução. Também ninguém maneja a amamentação, porque problemas de amamentação a gente pode resolver com o bebê mamando, ou pelo menos protegendo a amamentação, que não é isso que acontece. Sim. Né? Então a gente sempre deixa para tratar a coisa quando a coisa já degringolou. Ou você faz um Ctrl-C, Ctrl-V, achando que é uma conduta para um, é uma conduta para todos. Então, o que eu tenho observado também ultimamente, a ordenha de colostro, que tem indicação para caso específico, virou... Todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu acho que assim, eu acho que o raciocínio, né? Eu não sei, do ponto de vista do emocional, eu entendo um pouco essa extrapolação do comportamento, porque eu acho que a ordenha de colostro no pré-natal é uma coisa que a pessoa faz ativamente. Tipo, ela vai pegar uma colher, um potinho, ela vai apertar o peito e vai fazer alguma coisa. Eu acho que as pessoas,
elas têm essa percepção de que se ela estiver fazendo ativamente alguma coisa, então ela está realmente prevenindo, adiando ou evitando algum tipo de problema. Porque só se informar, só procurar bons profissionais e tal, né? Fica parecendo, eu acho que para quem é mais controlador, mais ativo, eu acho que fica parecendo insuficiente, assim, sabe? Então, eu entendo um pouco o comportamento desse tipo de pessoas, mas disso pra gente patologizar o momento é um pulinho, né? E eu acho que a gente tá na É era... um momento muito... É um intervalo de tempo com uma sensibilidade uma sensibilidade muito alta, com um intervalo de tempo muito curto, que de uma bolinha de neve pode virar uma avalanche gente, na questão emocional e da amamentação. E eu acho que a gente tá na fase de patologização. Tudo virou um problema. Tudo virou um problema que precisa de solução agora. Tudo precisa de 1000 coisas. Tudo... E eu entendo quando a gente fala isso da pessoa se sentir ativa ali no processo fazendo algo, mas eu acho que é nosso papel também, quando isso não tem indicação, porque quando tem indicação, acabou. Sim. Né? Mas quando não tem indicação, eu acho que é nosso papel também falar, vem cá. Vamos conversar, vamos tentar entender de onde isso vem, né? Isso aqui não tem como a gente garantir. E eu vejo muito isso por conta de ordenha na sala de parto mesmo, né? Às vezes tá tudo bem, a glicemia tá boa. Até é uma criança que quem teve esse bebê é diabético, mas tá tudo bem. Vamos monitorar de perto. Esse é um bebê que precisa de acompanhamento mais de perto. Mas será que eu preciso de todas as intervenções dentro da sala de parto? Então, acho que a gente sai do tudo ou nada, assim, sabe? Acho que precisa a gente individualizar o cuidado, assim. Mas, enfim, acho que a gente já falou pra caramba também no final desse episódio. Eu acho que, pra mim, o que fica, assim, acho que, né, falando pras famílias, procure entender. Na minha consulta pré-natal tem uma coisa que eu falo para as pessoas, eu brinco sempre na minha consulta, eu falei assim, olá, vim te preparar para o impreparável. O que você acha? Porque não dá para preparar, mas eu acho que eu foco muito no que vai acontecer ali nos primeiros dias no hospital e muito da fisiologia do corpo também, né? Eu já tive pessoas, por exemplo, que chegam em casa, tem apogiadora, vai pronto-socorro, achando que tem um tumor, achando que tem algo grave. Né? Então, assim, educação mesmo. Olha, seu corpo vai passar por isso, vai acontecer isso. No primeiro dia não vai sair tanto leite assim, você não vai sentir seu leite esguichar. Isso é normal. Pode parecer uma bobagem, mas as pessoas não fazem ideia. Então, acho que a dica é grupo, consulta pré-natal, né? Fazer parte de um coletivo. É um dos melhores investimentos. Eu acho também, eu acho. Envolver a rede, então assim, se tiver rede, envolver a rede, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Conhecer sobre o bebê realmente, porque as pessoas hoje elas têm bebês e elas não conviveram anteriormente com bebês, então assim, conhecer o que é o comportamento do bebê, o que esperar. Levar essa família, esse companheiro, essa companheira para as consultas, inclusive o que eu mais recebo quando marca consulta de pré-natal, amamentação meu marido precisa ir junto? Precisa sim. Preciso. Posso levar minha mãe? Deve. E até preparar a pessoa também para estadia na maternidade, né? Porque vamos combinar, especialmente se a pessoa fez uma cirurgia, ela vai precisar de alguém que efetivamente possa estar ajudando, né? Não uma pessoa passiva, né? Alguém que vai poder ajudar, né? Que pega o bebê, levanta, troca a fralda, mas agora eu vou dar a dica ajuda. mais legal, de graça. Opa. Assistir o Pode Peito. Assista o Pode Peito. Então encaminha esse episódio para alguém que tá gestando o bebê, para essa pessoa já ficar ligada nas pegadinhas, no que tem que ficar. Como se preparar melhor. Para se preparar melhor. E a minha dica, eu falo isso para minhas pacientes que eu acompanho durante o pré-natal, que faço parte da equipe da assistência ao parto humanizado. Eu falo assim, parto tem início, meio e fim. E a gente vai, quando você fala de preparar para o que não dá para preparar, o parto é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe como que vai ser essa travessia. Agora, a amamentação em puerpério tem como a gente se informar e já antever o que pode vir. Então, para mim, eu sempre falo isso para minhas pacientes, é uma perda de tempo e de dinheiro vocês focarem todas as consultas de pré-natal apenas para o evento do nascimento. É a festa de casamento. Exatamente. Então, assim, eu falo, comigo a gente vai ter uma consulta que vai ser somente sobre a amamentação. E nenhuma consulta de amamentação de pré-natal é igual a outra. Claro. Porque as famílias são diferentes. Então, assim, procure se informar, evite excesso desse mar de desinformação das mídias sociais e foca no que você deseja e corra atrás dele. Dicas maravilhosas. Então é isso, gente. Terminamos mais um episódio. Espero que tenham gostado. Até o próximo Pode Peito. Tchau, tchau.